Olá, muito boa noite. Vamos ver se hoje o Instagram nos ajuda a gente ter essa conversa, esse bate-papo que a gente iniciou ontem. Quando a gente fala em termos de autoestima, como é que a gente consegue definir a autoestima? A autoestima, então, para nós seria o que você dá de valor. Qual é o valor que você dá para as coisas e pro teu eu, para você mesmo? É o seu bem mais precioso. Quando a gente está falando, então, de, por exemplo, foi o exemplo que eu usei ontem, um colar. Quando eu dou um valor para esse colar, ele é um valor emocional. Ele é um valor que, quando eu olho para ele, eu lembro do valor que ele tem para mim. Primeira coisa, então, que a gente está falando é que nem sempre o valor é igual de uma pessoa para outra. Quando você valoriza uma coisa, não significa que a outra pessoa também vai valorizar. Isso é bem importante a gente colocar, uma vez que a gente entende que as coisas são diferentes de acordo com o valor que elas têm. Quando a gente tem uma baixa estima, a vida normal é o que acontece, é o que flui. Normal vem de norma, vem de média. O que todo mundo tem de uma certa forma normatizada, você então traz para dentro de você e você coloca isso como seu merecimento. Então você merece trabalhar num trabalho, num serviço normal, você merece ter um casamento normal, você merece ter filhos normais e eu quero um casamento excepcionalmente bom, que é o que eu tenho. Eu quero um trabalho que me encha de energia, que me encha de vida todos os dias, que também é o que eu tenho. Eu quero ter filhos que valorizam. Então nem sempre são coisas que a gente consegue controlar nós mesmas, mas que aos pouquinhos, conforme a gente vai falando com as outras pessoas e mostrando o valor, pode ser que ela olhe diferente para uma coisa, para um ato ou para você. Mas nesse momento eu não estou muito preocupada com as outras pessoas ainda. Eu estou preocupada com o seu eu, com a sua forma de pensar e de agir com você mesmo. Por isso que a gente está falando em autoestima. Esses textos todos que eu estou falando para vocês é de um livro que eu estou lendo chamado Autoestima como Hábito, da Gisele Schiero. Então, quando a gente tem alguma coisa que seja muito normal, ela é estática, ela não muda nunca. E você é a mesma pessoa desde que você nasceu? Você foi evoluindo, você foi ganhando experiência, você foi ganhando dores que fizeram com que você é hoje. A gente não pode apagar o que a gente foi, e sim a gente vai fazendo com que a nossa história seja aumentada, seja ele em termos de emoção, por amor ou por dor. Mas a gente sempre está evoluindo, você sempre está mudando, você não é a mesma pessoa que você era antes. E a autoestima não tem nada a ver com beleza. A beleza, ela é o externo, mas quantas pessoas lindas que você conhece que não se consideram bonitas, que não se consideram com uma autoestima resolvida? Muitas delas. Quando você tem autoestima forte, você não precisa provar nada pra ninguém. Você simplesmente é. Vocês imaginam que se eu tivesse que vir aqui e falar assim, porque eu sou mulher? Por que não? Eu sou mulher. É sinal de que eu não me pareço com uma mulher, que eu preciso ficar te provando que eu sou uma mulher com a minha palavra, com o meu ato, com o meu gesto. E isso não é necessário, porque você percebe a feminilidade na pessoa. E aí sim tem a questão do amar, ser amado e se sentir amado. Há um abismo gigante entre essas três coisas. Porque quando eu amo, não que seja fácil, mas é uma opção. Então eu escolho amar alguém, eu escolho seguir e ter essa pessoa do meu lado. Quando eu tenho o ser amado, é quando eu percebo que o outro me ama. Com atitudes, com gestos, com cuidados. É diferente do sentir-me amado. E aí sim, volto de novo para dentro de você, porque se você não tem dentro de você resolvido o que é o amor, o que é ser amado, pode ser que muitas vezes você não consiga entender de novo como é que isso vai funcionar para você e para as outras pessoas. Então a gente vai falar dos comportamentos
que são destruidores da tua autoestima. E aí você pode pegar um lápis, uma caneta e um papel e ir anotando quem são esses sabotadores que estão dentro de você para que a tua autoestima seja baixa. E a estima, lembrando, é o valor que você dá para você mesmo. Enquanto você não se amar, enquanto você não tiver esse valor para você mesmo, ninguém vai te dar. Depois que você descobriu que é o amor, você coloca o amor na outra pessoa. E aí, mais ou menos, uma analogia quando a gente está num avião, por exemplo, e aparece lá: em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão. Então você coloca primeiro em você para depois colocar na outra pessoa. E o amor e o cuidado é isso que você faz. Primeiro você se ama, primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar nas outras pessoas que estão ao seu lado. E aí sim você consegue entender, quando você se autorrespeita, quando você tem a estima que você merece, você então faz com que as outras pessoas te deem o respeito que você se deu. Sintam o amor que você tem por você, tenham a tranquilidade que você tem por você mesma. Isso é uma coisa que é maravilhoso a gente perceber, porque aí sim a gente tem a questão da estima. Então vamos de novo. 21 itens que podem estar sabotando a tua autoestima. E o primeiro deles é a comparação. Quando você se compara a outra pessoa porque ela é a mais alta, porque ela é melhor, porque ela é menor, porque ela é mais magra, porque ela é mais gorda, mais inteligente, você nunca consegue chegar à sua régua real. Então, quando você compara você a você mesma, é uma coisa que você tende a subir os degraus que você quer para que você alcance o que você deseja. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que você deseja? Você sabe quais são as ações que você quer realizar? Os projetos que você quer seguir? Qual é uma comparação se eu não tenho uma primeira métrica, uma primeira medida? É a mesma coisa que eu falar, eu quero emagrecer. Tá bom, quanto? Ah, não sei, um pouco. Quanto pouco? O pouco para mim pode ser 5 quilos, pode ser 10, pode ser 20. Quando eu tenho uma balança onde eu me peso e eu percebo, eu vou comparando a minha evolução ou a minha involução, que ela vai acontecer para mais ou para menos de acordo com os meus hábitos diários, com a minha quantidade de exercício, com o quanto eu estou empenhada em fazer isso. Então, o primeiro deles, que é a comparação, é importante a gente lembrar sempre que a comparação sempre é conosco mesmo. Quando você se compara a outra pessoa, e a gente vai falar depois um pouquinho sobre a competição, quando tem competição, um ganha e o outro perde. Então a gente não está falando em competição, a gente está falando primeiramente em comparação. Esse foi o primeiro agente destruidor da tua autoestima. O segundo deles é esperar pela aprovação dos outros. Quantas vezes você ficou esperando, o dia que minha mãe me elogiar, eu vou ser... eu vou fazer, eu vou estar realizado com isso. Muitas vezes, e pode não acontecer, depender então de alguém te dar o tapinha nas costas para dizer assim, vai lá que você consegue, vai lá, eu confio em você, vai lá, você é bom o suficiente. Pode não acontecer. E se isso não acontece, a primeira sabotagem que você pode fazer é você mesma. Então, quando você não espera o reconhecimento das outras pessoas, fica muito mais simples você entender que esse reconhecimento você mesmo se coloca. Quando eu conseguir passar na prova, por exemplo, eu vou lá e compro um berlock novo para minha pulseira. Não estou esperando alguém me dizer que eu posso, que eu sou capaz, porque pode não acontecer. E aí todo o meu projeto vai por água abaixo porque alguém, diabos, não veio e não me falou que eu iria acontecer ou conseguir na minha orelha. O terceiro deles é esperar demais dos outros. Quando a gente fica esperando com que a outra pessoa venha fazer por mim ou venha para ser o que eu espero, eu posso me decepcionar. O respeito é algo que você tem por você mesmo. Quando você se respeita, você tem o amor que você merece. Quando você se respeita, você
acorda nos horários que você tem que acordar porque você não quer ficar estressado, incomodado com essa situação toda. E aí sim, se ele me respeitasse, ele falaria as coisas para mim, por exemplo. Você pode estar num relacionamento onde você não se sente respeitado porque o teu parceiro ou tua parceira não te conta a maioria das coisas. E aí o meu julgamento pode ser, ele não me respeita porque ele não fala as coisas. E o julgamento do meu parceiro pode ser justamente o contrário. Ele pensa, eu não vou falar porque eu não falando eu estou respeitando. São duas diferentes versões da mesma história, só que são criações diferentes. São pessoas diferentes que podem não ter o mesmo nível do que é respeito. Então, quando você espera que o outro tenha por você o mesmo que você tem por ele, é eu esperar que você dê valor a uma coisa, a um ato ou a uma pessoa que eu considero, que eu estimo, e não que necessariamente ela tenha esse mesmo respeito, essa mesma estima. Cris, bem-vindo. Carlinha, minha cunhada. O quarto sabotador, então, para a tua autoestima: colocar o outro sempre em primeiro lugar. E o sempre aqui é muito importante. Por quê? Às vezes a gente sai para jantar, eu e o Tony, e aí eu falo assim: amor, eu tô com uma vontade de comer pizza. E ele fala: eu queria hambúrguer. E aí eu cedo, eu digo: tá bom, então vamos comer hambúrguer. No dia seguinte, a gente fala assim: vamos para um parque? Eu queria ir no Ibirapuera. Ele fala assim: mas eu queria ir no Horto. E aí eu cedo e vou pro Horto. Diariamente eu vou cedendo, porque para mim é um ato de amor para com ele, que eu tô deixando ele escolher, tô colocando a vontade dele em primeiro lugar. E vai ter um momento onde eu vou me sentir ferida porque eu não tenho a minha vontade respeitada. Só que nesse momento, quem faltou com respeito? Eu mesma. Eu não coloquei a minha vontade de comer a pizza, eu não coloquei a minha vontade de ir para o Ibirapuera. E eu simplesmente aceitei. E depois, com o tempo, sabe o que a gente faz? A gente culpa o outro. Então, quando a gente pensa como um casal, é uma coisa que é muito bacana, porque às vezes um cede, às vezes o outro cede. É como uma gangorra que a gente vive. É onde existe o equilíbrio, todo mundo se diverte, todo mundo brinca igual. O quinto hábito: fazer de tudo para agradar o outro. Então, por exemplo, você imagina que, por exemplo, tem um casalzinho novo de namorados, aonde o cara não gosta que a Maria use unhas pintadas. Ele não gosta que a Maria use maquiagem. Ele não gosta que a Maria use salto alto. E a Maria, para agradar ele, começa a não usar o esmalte, a não usar maquiagem. Quando vai encontrar com ele, ela coloca um tênis, ela não coloca mais o salto alto. E ela vai deixando a identidade dela acontecer pelo outro, porque para ela vai estar agradando o outro, e ela se esqueceu de um agente primário, que é o que ela mesma imagina sobre a vivência dela, sobre a vivência, sobre o que ela gostaria de ter como pessoa. E aí, com o tempo, ela começa a se incomodar, porque ela não se vê mais naquela menina que não usa maquiagem, que não tem as unhas pintadas e que não usa salto. E nisso, o namoradinho eles começam a se afastar. Vai ter um momento onde a Maria vai cansar. Ela não se enxerga mais, ela não se vê mais naquela mulher que ela se transformou para agradar ele. E sabe o que acontece? Ele talvez ficasse com ela com a maquiagem, com as unhas, com o salto alto, que era um gosto dela. Mas nesse momento, onde ele aceitou isso dela, ela já não quer mais. Então ela simplesmente deixa de querer agradar, deixa de querer ser o que o outro quer. Ela volta para dentro dela mesma, ela encontra a mulher que ela gosta de ser e ela dá um adeus para ele, porque ele não cabe mais na vida dela. Ela tá tão ansiosa por ela mesma,
pela autoestima que ela tinha resgatada, e isso é só um exemplo. Você pode trazer para a sua vida como você achar melhor esse tipo de exemplo, tá bom? Competição em excesso. Para que um vença, o outro tem que perder. Quando a gente está falando de pessoas que competem, né? Então, vamos competir para ver quem é que tem mais dinheiro, vamos competir para quem é que tem o melhor emprego, vamos competir para quem é que faz mais cursos. Não existe esse nível de comparação, não existe essa imaginação que a gente tem de que a competição vai sempre acontecer. Não precisa ser assim. Então, se a gente tem hoje um objetivo aqui em casa, é ter um pote de dinheiro onde a gente coloque a maior quantidade de dinheiro que a gente consiga dentro dele. Não importa se eu dou menos que o Tony, tá tudo bem. O que importa é que quando a gente precisa daquele dinheiro, a gente vai lá e tira desse pote de dinheiro e a gente compra o que a gente precisa. De novo, a gente pensa como casal, a gente age como casal e não existe a competição. Se um está a mais do que o outro. Cada vez que você se compara a outra pessoa, pode ser que você esteja indo muito longe. Eu não posso me comparar a uma maratonista, por exemplo. Vou dizer assim, nossa, porque ela corre muito e eu não corro absolutamente nada. Se eu correr 5 km, para mim vai ser muito. Mas se eu estiver comparada a ela, pode ser uma coisa que seja muito, muito pouca. E aí a gente vai para o sétimo. O sétimo é pensar que você não é capaz. Quando você se auto-sabota, já de início, não, isso não é pra mim. Não, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou capaz para fazer isso. É uma coisa que ninguém de novo vai voltar e vai fazer por você. São todas as coisas, por isso que autoestima é o quanto você se estima, o quanto você duvida da sua capacidade. Não, eu não vou tentar fazer a prova porque eu vou errar mesmo, eu não consigo. É mais fácil desistir, sabe por quê? Porque aí eu não caio. E cair dói, só que cair também faz crescer. Cair faz parte do processo. Já viu uma criança que começa a caminhar? Ela já sai correndo por aí? Não, ela começa caindo. E caindo ela aprende, ela busca um equilíbrio, ela busca um apoio. E por que a gente tem tanto medo de fazer isso novamente? Não é uma coisa chamada ego. Eu não posso dizer que eu não sei? Posso. Muitas coisas eu não sei. E ainda bem, eu tenho mais coisas ainda para aprender. O oitavo hábito destruidor da sua autoestima é mágoa e rancor. E a analogia nesse caso, imagina que a sua mágoa e o seu rancor é como se fosse uma pedra de carvão que você está segurando. Você está magoada, você está com rancor. Quem vai se machucar com essa mágoa, esse rancor que você está na tua mão? Você. E só você. Então, cada vez que você lembrar que você está sentindo mágoa, que você está sentindo raiva, que você quer matar alguém porque fez alguma coisa que você não quer, não gostou, você lembra que quem está segurando essa pedra de carvão quente é você e não a pessoa quem fez. Então, uma das coisas a gente tem uma live inteirinha sobre perdão, busca lá nos feeds. E é uma coisa que quando você perdoa é libertador. E você está perdoando a você, não necessariamente outra pessoa. Por quê? Você solta, você let it go. Deixa aí ir como se fosse realmente uma coisa que não fizesse mais sentido para você. Nono, focar só o futuro ou só o passado. Quantas pessoas que chegam e dizendo assim, porque eu sou muito ansiosa, excesso de futuro. Porque eu sou muito depressiva, excesso de passado. Você tem que visitar um e visitar outro. Mas você já conversou com pessoas que falam assim, porque quando você fazia aquilo, nossa, aquele tempo que era bom, a gente era feliz e não sabia. Você imagina se você ficar fazendo isso com você o tempo inteiro? Como é que você consegue mudar a sua vertente, né? Mudar a sua mente? Porque quando você faz isso e fica nessa comparação, é muito pertinente a gente entender que o poder de destruição que a gente tem é muito grande. Você é muito gorda, tua irmã que é magra, você é muito burra, o teu irmão que é inteligente. São todas coisas que
a gente vai ouvindo desde pequeno e que ficam como se fosse lembranças no meu subconsciente, formando crenças que depois me limitam, e aí eu não entendo o porquê dessas questões todas estarem me impedindo de ir para frente. Quando a gente está falando da terapia, a gente está falando nesse processo de olhar para trás, ver o que você precisa rever desse conceito todo para que você evolua, para que você seja uma pessoa melhor. A autodepreciação é o 10º hábito. Quando você fica se colocando, não, eu não vou porque eu sou lerda demais. Eu não vou fazer porque eu sou burra demais. Então, você pode ser o seu pior carrasco. Um exercício muito bacana é pensar quantas vezes você já se julgou. Quantas vezes você colocou como condições. Porque você não tem dinheiro suficiente, porque você não tem, você não. Agora você imagina, pelo menos, 4 pessoas que você goste muito. Muito. Quem são essas pessoas? Se imagina falando para essas pessoas o que você fala para você mesma. Como é que seria isso? De olhar pro Tiane aí que tá aí na live e falar assim, poxa, você não é bom o suficiente. Iria doer. Pro Lucas, você não é inteligente o suficiente. Pro Tony, você não ama o suficiente. Então são todas coisas que quando a gente coloca para as pessoas que a gente ama, a gente não teria coragem de falar isso. E como é que a gente fala isso pra gente mesmo? Então o primeiro exercício é, se coloque no lugar do outro e vê se você falaria isso pra uma pessoa que você gosta muito. Não, você não falaria, porque magoa, porque machuca. Então não fale isso pra você mesma. Comece a ter na tua mente a primeira energia de quanto você é capaz, do quanto você consegue, do quanto você é forte, do quanto você deseja aquilo. E se realmente isso for o teu desejo, siga em frente e não deixe que a tua autodestruição, que você seja o seu pior carrasco. 12º hábito, não se considerar uma pessoa adequada. Já teve a sensação de quando você recebe um convite você fala assim, nossa, mas esse lugar não é pra mim. Existe as minhas amigas solteiras, né? E aí uma delas fala assim, não, o rolê dela não é um rolê pra mim. O rolê dela tem um rolê de grana mais pesada e não posso. O rolê dela é pra quem é mais nova. Os julgamentos que nós mesmos vamos colocando para nós e que acaba nos impedindo de fazer com que a gente olhe para o nosso interno, para o nosso eu mais íntimo e a gente se considere capaz. E quantas oportunidades você já perdeu por você não se achar capaz, por você não se achar merecedora, não achar que você tem o que é necessário naquele momento para estar onde a pessoa está te convidando. E o que vai acontecer? Ela vai parar de te convidar. Você falou tantos nãos para a vida que ela deixa de te chamar. Simplesmente assim. E isso não é nada legal, porque você quando fecha a porta e não tem ninguém te convidando para ir tomar um vinho, não tem ninguém te convidando para ir dar uma banda no shopping, você é sozinho. Você pode ser sozinho desde que isso seja uma opção e que você escreva bem grande, em letras maiúsculas e cole em algum lugar. Eu escolho ficar sozinha. Porque cada vez que você reclamar, você volta a ler esse papel que você escolheu ficar sozinha. Então é muito engraçado porque quando a gente está falando em autoaceitação, autoestima, autorrespeito, tem muito a ver com o tipo de pessoa que você quer ser. Então, quando você se ama e você se respeita, as outras pessoas também vão fazer isso por você. Qualquer relacionamento diferente disso, a gente tem que olhar primeiro pra gente, não pro outro. 13º, não acreditar em si mesmo. Quando você diz, eu não sou importante, eu não sou capaz. Se as pessoas me conhecessem como eu sou de verdade, as pessoas não me amariam. Eu não gosto de ficar sozinho. São todas as crenças e as coisas que você tem que parar para pensar e analisar o quanto você está colocando isso como limitação para as outras coisas. 14º, não enxergar as suas qualidades. Se eu tivesse que te pedir para listar 5
coisas que você realmente é bom, o quão difícil seria isso para você? Me diz. É fácil você escrever quais são as suas qualidades? Ou seria um exercício muito complexo? Tenta fazer isso, tenta listar quais são as 5 coisas que você tem de super, ultra, mega legal, que as pessoas te elogiam por isso. A palavra dom vem de presente de Deus. Qual é o seu dom? Aonde está as coisas que você realmente gosta de fazer por você e que você faz bem para você ou para as outras pessoas? E aí a gente pode falar em propósito. O quanto isso você tem colocado em prática. 15º, se ver como inferior. Encarar o quanto você ainda tem para evoluir. Primeiro, eu preciso de uma autoanálise. Da mesma forma que eu fiz, deixa eu ver o que eu tenho de qualidade, eu vou ter algumas coisas que eu não sou tão boa. E quando eu olho, eu não sou tão boa nisso, eu escolho ser melhor. Um exemplo, se eu me identifico que eu não sou boa cozinheira e me incomoda o fato de eu não ser boa cozinheira, o que eu vou fazer? Eu vou tentar evoluir. Vou tentar ver uma receita nova, vou tentar fazer algumas coisas para que eu consiga olhar aquilo e seja um trampolim, para que eu consiga melhorar. Aí sim, eu estou fazendo com que aquilo que eu não era tão boa, eu comece a ficar um pouco melhor. Mas isso é escolha. Ou eu posso admitir que eu só vou fazer arroz e ovo e é o que eu faço de melhor e pronto. E ninguém vai falar que eu sou péssima cozinheira e vai me ferir. Por quê? Porque eu sei que eu não sou. Por exemplo, o que não é verdade. Eu de verdade cozinho bem bom. Não acreditar que você é uma pessoa merecedora. Quantas vezes você recebe um elogio e fala assim, nossa, como você tá linda? E você fala assim, imagina, não é isso não. Nossa, que saia bonita que você tá hoje. Você fala assim, nossa, essa saia aqui, paguei R$20 lá no braço. Você acaba se depreciando para que você se encaixe naquilo. Cada vez que você faz esse tipo de atitude, você está se colocando mais abaixo. Por que você não pode estar linda? Por que você não pode usar a saia? Que importância tem enquanto você pagou ela? Não importa. Isso só vai importar para quem está preocupado com os valores. E não é esse tipo de pessoa que a gente quer na nossa vida. A gente quer as pessoas que nos olhem e vejam quanta luz você tem, o quanto você consegue brilhar. Mulheres felizes brilham mais. É uma frase que eu li uma vez e que não me sai da mente isso. Quantas vezes, e a autoestima não está vinculada à roupa que você está, à situação de peso de que você está ou não, se você tem gordurinhas ou não. Quantas vezes você vê mulheres gordas, lindamente vestidas, e que se acham e se veem lindas. Você não consegue criticar e você não tem nem o poder de criticar essas mulheres. Sabe por quê? Porque elas são lindas, do jeito que elas são. Não existe um padrão. Lembra que a gente não quer ser normal? Lembra que a gente não quer ser padrão, não quer ser norma pra nada? A gente quer ser só a gente mesma. E isso é uma coisa que a tua autoestima é que vai direcionar o quanto você consegue ter isso elevado, a tua estima, o valor que você dá pra você mesma. O 17º é a violência física ou abuso sexual. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui os dados de 2018, tá? A cada 24 horas, 320 crianças são abusadas. E eu, como lido com muitas mulheres, sei o quanto ainda existe das meninas que foram abusadas, ou por uma violência doméstica ou por um abuso realmente sexual. E elas têm um impacto que, de uma certa idade de falante, elas passam a ser tímidas, elas não se veem mais merecedoras, porque ela não se encara como vítima. Quando ela começa a crescer, ela parece que olha aquilo, como é que eu permiti aquilo? E a gente tem a função de gentilmente lembrá-las que ela foi vítima de alguém que não sabia o impacto disso, ou que sabia e fez intencionalmente. A gente não consegue julgar porque a gente não tem essas pessoas aqui na nossa mão agora. Mas quando elas se perdoam e que elas encaram que elas são vítimas e que elas não são a culpada por ela ter sido abusada sexualmente, por exemplo, a gente consegue liberar uma carga gigante. Lembra da pedra de carvão? A mágoa é você segurar essa pedra de carvão quente na sua mão. Só machuca quem está magoado.
Por quê? Quem dá o chute pode esquecer. Quem recebe o chute nunca esquece. Então, o fato da outra pessoa esquecer o que ela fez para você, não faz com que você esqueça. Mas quando você mesmo se liberta desse sentimento, a palavra realmente é libertador, quando você solta isso. A 18ª é a violência verbal. Quando você para e vê... e quantas vezes você escutou coisas como: nossa, eu não acredito que você fez isso, sua idiota, como você foi burra fazendo isso, como você permitiu fazer aquilo. A questão do julgamento, né, e tem uma brincadeira até que a gente faz, né, e a brincadeira depende para quem é, que meu cunhado, tudo que tem fora do padrão, ele olha e fala assim: esse aí tem probleminha, né? Então, a questão do probleminha que ele fala é realmente um pejorativo, onde muitas vezes a gente olha isso e a gente recebe isso como alguma coisa que ficou dentro da gente. Quais são os probleminhas que você tem, que você carrega dentro de você, que foram coisas que você foi ouvindo ao longo da sua vida, o quanto você não era boa, o quanto você não era bonito, o quanto você não era inteligente. São todas as crenças que a gente vai colocando e vai encarando, e isso te prende como se fosse realmente uma trava e não permite com que você evolua, com que você vá para frente. O 19º hábito é o abandono. O abandono é você pensar: eu não sou boa o suficiente. Se eu fosse boa o suficiente, a pessoa jamais me abandonaria. Olha como é pesado isso. Eu coloco o fato de eu ser abandonada em mim, totalmente em mim, como se o outro não tivesse participação. E foi ele que me abandonou. Né? A gente pode estar falando de um familiar, de um relacionamento, de um filho, de uma amiga, onde você se sente abandonado. 20º hábito e penúltimo: engolir sapos. Sapo é extremamente indigesto. Já tentou comer sapo? Eu comi na China, mas literalmente o sapo. Esse sapo é o sapo que a gente não engole, é o sapo que fica aqui na nossa garganta e que ele não desce, que ele machuca. Então, muito cuidado com que tipo de sapo você vai engolir. Qual é o momento de você gentilmente fechar a sua boca, gentilmente tirar o sapo, ou que às vezes você tem que realmente tirar ele e jogar ele para longe, não permitindo que isso aconteça. 21º e último dos autossabotadores, autocrítica. De novo, você pode ser o seu pior carrasco. Quando você coloca as críticas todas que estão na tua mente, trazendo essa carga toda de crenças, trazendo essa história toda de vida, você está sendo o seu pior sabotador. E aí quando você diz assim: é porque eu sou mulher, se eu fosse homem seria diferente. É porque eu sou velho, se eu fosse nova seria diferente. Então, se você tivesse sido diferente, você não seria o que você é hoje. Quando você honra e respeita a sua história, você tem em você mesma um respeito gigante. Por quê? Porque ninguém erra por querer. As pessoas vai acontecer a queda, vai sim, e vai doer. Só que, de novo, doer, crescer. São duas coisas que estão literalmente muito interligadas. E aí, rapidamente, para quem é pai, para quem tem um relacionamento, para quem vive em sociedade, eu vou passar rapidinho quais são os autodestruidores da outra pessoa. Então, o que a gente falou até agora foram os sabotadores que eram nós com nós mesmos, autossabotadores. Vamos relembrar? Comparação, esperar a aprovação dos outros, esperar demais dos outros, colocar o outro sempre em primeiro lugar, fazer de tudo para agradar o outro, competição em excesso, pensar que você não é capaz, guardar rancor ou mágoas, focar só no futuro ou só no passado, conviver com pessoas destrutivas, autodepreciação, não se considerar uma pessoa adequada, não acreditar em si mesmo, não enxergar suas qualidades, se ver como inferior,
Não acreditar que é uma pessoa merecedora. Violência sexual ou física. Violência verbal. Abandono. Engolir sapos e autocríticas. Essas foram os 21 hábitos da autoestima. E agora eu vou falar sobre quais são os 17 que pode acontecer quando você está falando da outra pessoa. Então você pode ser a pessoa que vai lá e vai aumentar a estima da pessoa e não vai destruir a estima dela. O primeiro delas é a expectativa alta demais e zero versus zero expectativa. Então, é aquele filho que você coloca toda a sua expectativa em cima dele e que é muito pesado. Ou aquele que você não espera nada, que você sabe dali não vai sair nada. Qualquer uma das duas é extremamente devastador para outra pessoa saber que você ou coloca muita expectativa ou realmente espera zero dela. A comunicação agressiva. A comunicação agressiva é aquela com que você julga a pessoa. Você é burro, você é mentiroso, você acusa a pessoa e não a atitude dela. É diferente eu falar para você, você mentiu e isso é feio, do que eu falar, você é mentiroso. Quando eu falo você é mentiroso, eu estou colocando um caráter de valor em cima da pessoa. Então, quando a gente tira o valor e a gente coloca só isoladamente o ato dela, a gente está dando a oportunidade da pessoa olhar e falar assim, eu menti e não foi bom. Mas isso não significa que eu seja mentiroso. Porque aí sim eu sou, eu agi, é muito diferente. A comunicação não verbal. Você já tentou para falar com um tipo de pessoa que você vai contar uma novidade, vai falar alguma coisa e ela fica de braço cruzado, assim, te olhando, tá, Está contando um projeto super empolgante para ela, fala assim, tá, ai, que sono. São tipos de sinais corporais que ela tá te dando que ela tá patavinas do que você tá falando, ela não tá se importando com o que você tá dizendo. E isso magoa, porque você tá dando o sinal e agindo como se você não tivesse a importância. E a mensagem é essa. O quarto volta a ser a competição em excesso. Lembrando que cada vez que a gente tem a competição, um ganha e o outro perde. O relacionamento, existe uma teoria que ela tem que ser tênis ou frescobol. Qual é a diferença do amor tênis e o amor frescobol? Quando você joga tênis, o teu objetivo é bater na bola, ela bater no campo do adversário e ir para fora. Esse é o amor tênis, aonde você tem por objetivo eliminar o seu concorrente. O amor frescobol é aquele que você vai com a raquete e a bolinha para jogar na mão do outro, para que ele devolva na sua mão. Os dois esportes são esportes com raquete, com bolinha e que tem uns objetivos muito diferentes. Então, o relacionamento, quando você tem um relacionamento que ele é tênis, você joga e você compete o tempo inteiro, porque se você vai ganhar da outra pessoa. O relacionamento frescobol é aquele que você pega, bate na sua raquete, na bolinha, e a bolinha tem que cair na mão da pessoa para que ela consiga te devolver. E aí sim é uma troca. Que tipo de relacionamento você tem hoje? Tênis ou frescobol? Quinto, colocar o outro sempre em primeiro ou em último lugar. É o que eu falei anteriormente sobre as escolhas. Sempre fazer com que a outra pessoa seja a primeira opção e sempre o que ela quer se realize, eu torno ela mimada. A gente tem um exemplo disso com filhos, mas em todos os relacionamentos são assim, na amizade, no amor, nos parentes. Então, quando você quer preservar o teu relacionamento para o futuro, você tem que ter o ganha-ganha. Onde um ganha, o outro ganha. Eu sempre vou pensar ganha-ganha. Sexto, guardar rancor e mágoas. De novo, volta a nossa pedra de carvão. Aonde, quando você tem mágoa e rancor, você está segurando a sua pedra de carvão quente. Só quem se magoa é você. E a pessoa que te magoou, às vezes nem lembra, nem foi, não tá nem aí pra você e você continua se martirizando com isso. Falar muito do passado ou do futuro. Eu gostava muito quando você abria a porta do carro pra mim. E hoje você não abre mais.
Então, o fato de eu remeter ao passado é uma coisa que não é agradável. Você pode pedir que a pessoa continue a abrir a porta do carro porque é importante para você. Então é um exemplo de quando você fica referenciando o tempo inteiro o passado que hoje não está tão bom, que você queria que fosse como era anteriormente. Mas quando você coloca como crítica, como era bom quando você fazia isso, a pessoa se sente cobrada, aí vai ter um embate. Gentilmente, então, coloque sua opinião e coloque o que você espera que a pessoa faça e haja com você. Como é que é o respeito que você espera que ela tenha por você? E primeiro você se dá esse respeito, e aí você vai ter ele em troca. A questão da violência física deprecia a autoestima de qualquer pessoa. Então, quando você apanhava, né, quando você era pequeno, você se sentia inferior. Então, é uma das analogias que a gente sempre usa. Se dá para educar, se a gente não teria, então, pessoas mal educadas. Depende da sua educação, o quanto você está disposto a educar conversando ou enquanto você acha que a força física vai fazer com que a pessoa faça o que você quer que ela faça. O bullying é o nono. E o bullying é aquele negócio, mas era uma brincadeirinha. Brincadeira para quem? Se aquilo magoa outra pessoa, ri da outra pessoa, não é uma coisa bacana. E faz com que ela sinta uma baixa estima sim. 10º, essa aqui é pesada, gente. Não ser lembrado. Quantas vezes, de repente depois vocês olham no WhatsApp de vocês, em alguma mensagem, que alguém te respondeu assim, nossa, não te respondi porque eu estava na correria, desculpa, me esqueci. Não passei a pegar porque eu esqueci. Cada vez que isso acontece, você está tendo a prova concreta de que você não é tão importante quanto o que ela tinha para fazer. Então, se você esqueceu de me ligar porque você tinha outra coisa para fazer, porque a outra coisa era mais importante do que eu. Então, prestem atenção. Não é aquele negócio, nunca esquecer. A gente esquece às vezes realmente, mas tentar prestar atenção e estar presente para as pessoas que tiveram ou que te buscaram. Isso é legal, porque quando você justifica, eu estava na correria e não consegui te retornar, é o recado que você está dando. Eu estava ocupado demais com coisas mais importantes do que você. A crítica. Deixa eu te dar uma crítica positiva, uma crítica construtiva. Quando alguém passa por você e diz assim, passa aqui por gentileza, vamos conversar aqui um pouquinho, senta aqui comigo que eu preciso te dar uma crítica, fazer uma crítica construtiva. Eu vou te dar 4 alternativas e você vai me dizer qual você vai pensar. Nossa, que feliz da vida que eu tô, uhul, ela vai me dar uma crítica. Super motivado, nossa, uau, até que enfim esse dia chegou. Que medo. O que será que eu fiz de errado, hein? Tenso. Puta que pariu, fudeu. São 4 alternativas e eu duvido que você tenha respondido qualquer uma das 2 primeiras. Toda vez que você fala que vai receber uma crítica, mesmo que a palavra construtiva esteja, crítica é crítica. E ninguém gosta de receber crítica. Então, muito cuidado quando você for usar a palavra crítica às pessoas. 12º, não acreditar ou menosprezar o potencial do outro. É aquilo tem o Bolt, vocês já ouviram falar que ele corre. E aí veio, em 1986, nasceu o Alan Fonteles. E o Alan Fonteles, ele corre um pouco mais devagar do que o Bolt. Acontece que o Alan não tem as 2 pernas. Então, quando você compara os tempos deles, você vai falar, nossa, o Alan é muito, 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 muito bom. Então, a questão de menosprezar o outro nunca é um exercício onde você vai se sobressair porque você faz melhor ou mais rápido. Mostrar que o outro não é bom o suficiente é aquilo que você tem o tempo inteiro na sua vida, na escola, né, que a gente fala. Porque você não está focando nas coisas corretas. E aí sim a gente vai para o 14º.
evidenciar o bom. Quantas vezes você chegou da escola com um 8 na tua matéria lá que você fez? Chegou em 8 com a prova lá para chegar em casa. E você fala, mãe, eu tirei 8. E ela fala o quê? Por que você não tirou 10? É aquele negócio que nunca vai ser bom o suficiente. E a gente cresce com isso. Por que você não tirou 10? Nossa, você lavou a louça? Tá, mas por que você não lavou a pia? Por que você não guardou a louça? Ao invés de você salientar o que a pessoa fez de bom, você sempre foca no negativo. Existe um lado que vai sempre ficar depois na criança, no relacionamento, quando você ressaltou aquilo que não era tão bom. E aquilo que ele fez de bom grado, ele pode não querer mais fazer porque você não valorizou. Lembre-se que são todos os hábitos que a gente está tentando trabalhar um pouquinho para fazer com que o outro se sinta melhor ao nosso lado, que a gente faça com que o nosso julgamento auxilie essa pessoa a crescer e não que você seja um destruidor da autoestima dessa pessoa. Julgar a pessoa e não o comportamento, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então quando eu falo assim, é porque você é muito preguiçoso ou você está com preguiça, são duas coisas muito diferentes. Quando eu estou julgando você é muito preguiçoso, eu estou despejando isso para a pessoa como uma verdade absoluta. Você é preguiçoso, você é mentiroso, você é sujo, você não é inteligente. São todas as coisas que quando você para olhar, você tende a julgar o comportamento sim, mas não a pessoa. Tente evitar usar os julgamentos nesse sentido. 16º, falta de elogio e reconhecimento. Como é gostoso a gente receber um elogio, mas ele tem que ser muito bem colocado. Já imaginou uma cena que a criança está chorando e você fala assim, por que você está chorando? Você é tão bonita. O fato de eu falar você é tão bonita é um elogio, mas é o momento errado. Eu não tenho que falar para ela, você é tão bonita, não chora. Não, vem cá, por que o do teu choro? O que está acontecendo com você? A gente tentar entender isso para que a gente foque no positivo, mas eu não posso colocar um elogio nisso para fazer ela parar de chorar. A Ana Luísa, que é a minha afilhada, ela era muito pequenininha e a gente fazia isso com ela e até hoje ela se lembra que ela estava chorando e eu falava assim, e a mãe dela também, né? Olha só como a gente é maluca. Por que você está chorando? Ah, porque eu quero uma coisa. Tá, você quer ser bonita ou você quer ser feia? Eu quero ser bonita, então para de chorar. Então a Ana Luísa, ela vai, ao ver essa live, ela vai lembrar disso porque são coisas que a gente brinca até hoje com ela. Você quer ser bonita ou você quer ser feia? Eu quero ser bonita. E ela não parava de chorar igual. Então o fato de a gente falar isso pra ela quando ela era pequena sempre me remete. Quais são as coisas que a gente tá dando? Qual é o tipo de informação que a gente tá colocando pra pessoa e qual é a forma que a gente coloca isso? Então tem muito a ver essa forma de dizer, e eu tô dizendo que eu fazia isso, e eu já fiz isso muitas vezes, e muitas vezes eu me pego fazendo esse auto-julgamento, e é um exercício diário a gente tentar e estudar e evoluir para que a gente não faça isso com as pessoas que a gente ama, porque isso é muito ruim. E o último deles é a comparação. Quando a gente fala em comparação, a gente está realmente colocando um padrão, né? Então, uma corre uma maratona e eu só corro 5 quilômetros. Ela é melhor do que eu por isso? Ou a minha comparação com quem não corria nada, correr 5 quilômetros hoje é excepcional. Quando você fala, o seu irmão é mais inteligente que você, o seu primo é mais cuidadoso do que você está colocando esse auto-julgamento, essa autocrítica na criança com que ela olhe e vê exatamente o que ela percebe pro íntimo dela, e no subconsciente dela vai ficar gravado: eu não sou bom o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não sou alguma coisa suficiente. E quando a gente começa a tirar essas crenças das críticas que a gente recebeu quando a gente era pequeno, a gente percebe o quanto isso tem impactado na nossa vida. Quantas vezes você deixou que isso entrasse no seu mais íntimo e prejudicasse a tua função de vida hoje.
Quando a gente faz Theta Healing, por exemplo, onde a gente conversa em meditação Theta e a cura é em Theta, você gentilmente acessa o teu subconsciente para lembrar. E uma das perguntas é: quando foi a primeira vez que você ouviu que você não era capaz, que você era burro, que você não era tal. E você acessa isso na hora no teu subconsciente. E é uma coisa muito legal, porque quando a gente consegue fazer isso, é libertador. É você olhar para dentro de você de uma forma muito gentil, mas eu sempre digo isso, mas brutalmente honesta. Porque a gente precisa tirar essa dor, tirar essas mágoas todas que a gente carrega e que a gente às vezes nem percebe que as pessoas colocaram pra gente. Colocaram como uma verdade absoluta, o quanto você não era boa, o quanto você era ou não era isso e aquilo. E aí, se vocês quiserem que eu faça uma live sobre como resolver e como amenizar qualquer uma dessas coisas que a gente falou, é uma sequência. Então vocês me digam que sim, que aí a gente vai seguir isso numa outra live, dizendo então, como é que eu posso resolver, quais são os tipos de elogio que eu posso usar de forma correta, como é que eu posso me curar de algumas coisas que estão me incomodando em termos de autossabotagem, quais são os hábitos que eu preciso ter para que eu tenha minha autoestima elevada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, é sempre muito bom estar com vocês. Mari, tudo bem? Tony, meu amor, então é importante demais o retorno de vocês sobre os temas, sobre a profundidade que a gente está falando sobre eles, e aí a gente vai gentilmente conversando e acessando todas essas sombras, eu vou chamar assim, que a gente tem e que foi criado pra gente e a gente não soube em algum momento como resolver. Obrigada, Mari. Um beijo enorme pra vocês, tenham uma ótima noite.